Bem-vindos. Hoje a nossa conversa vai mergulhar na imensa riqueza da herança africana no Brasil. Vamos usar um material didático bem interessante sobre diversidade e igualdade como guia. A ideia é tentar entender melhor a complexidade da África antes da colonização, sabe? E também, claro, encarar a realidade da escravidão por aqui. E o impacto, né? O impacto profundo e, bem, permanente da cultura africana na formação do Brasil de hoje. Exato. Vamos lá então? O material já começa quebrando um mito, né? Aquela ideia de África como se fosse uma coisa só, um país. Sim, fundamental começar por aí. Antes dos europeus, a África era um continente com uma diversidade absurda de povos, línguas, culturas. E sociedades organizadas, certo? Reinos, impérios. Com certeza, Gana, Mali, que tinham centros de saber importantíssimos como Timbuktu, Congo, tinham leis próprias, comércio ativo, arte, técnicas avançadas, por exemplo, em agricultura, metalurgia. Então, civilizações complexas, vibrantes mesmo, é. Exatamente. E olha, é justamente esse cenário de riqueza que faz o contraste com a brutalidade da escravidão aqui no Brasil ser ainda mais chocante. O material detalha bem isso. Africanos e seus descendentes, ao chegarem aqui, eram transformados em propriedade. Ponto. Terrível. E a vida era. Trabalho forçado. Nos engenhos de açúcar, nas minas, nas fazendas, até nas cidades. E as condições, bem, eram desumanas. Perdiam nomes, famílias eram separadas, perdiam a liberdade. É difícil até imaginar, mas o material também fala muito da resistência, né? Não foi uma aceitação passiva. De forma alguma, a resistência foi tipo constante e de muitas formas. As fugas, claro, que formaram os quilombos. Espaços de liberdade, como o Palmares? Isso, famoso Palmares com Zumbi. Ali a cultura africana podia ser vivida mais livremente. Mas não era só fuga, tinha revoltas organizadas também. E no dia a dia? Ah, sim. A preservação da cultura era uma forma poderosa de resistir. Manter as crenças, as línguas originais, as danças, a música, a culinária. Mesmo que escondido, né? Entendo. E até pequenas coisas, tipo sabotagens no trabalho, tudo isso era resistir à desumanização. Então, essa resistência toda, ela não foi só reativa, digamos assim. Ela ajudou a construir o caminho para a liberdade. Sem dúvida, foi uma força ativa. Essa luta contínua, junto com a pressão de abolicionistas, e aqui é importante lembrar que muitos eram os próprios escravizados e pessoas negras já libertas, forçou o Estado a agir. Aí entram aquelas leis que a gente estuda, né? Sim, o material menciona as leis graduais. Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, ventre livre, sexagenários. Leis com muitos limites, claro, mas que foram passos. Passos que levaram à Lei Áurea em 1888, Exato. que aboliu formalmente a escravidão. Mas a história não acaba aí, né? Não mesmo. E aqui a conversa fica, para mim, fascinante. Porque o material mostra que, apesar de toda essa violência, dessa tentativa brutal de apagar uma cultura, Ela não só resistiu, como floresceu e se misturou com as culturas indígena e europeia que já estavam aqui. O resultado é essa identidade única, a cultura afro-brasileira. e essa presença, ela está em tudo, né? É só olhar em volta. Na música, Samba, maracatu, axé, até o funk carioca tem raízes aí. totalmente. E os instrumentos, atabaque, agogô, berimbau. Na dança, o próprio samba no pé, o afoxé, a capoeira, que a luta é dança, é resistência pura. E na comida. Como possível não pensar nisso? Claro, o azeite de dendê, o quiabo, a pimenta malagueta, ingredientes que são a base de pratos que são a cara do Brasil. Feijoada, acarajé, vatapá, moqueca. Até na nossa língua, né? O material cita palavras que a gente usa todo dia. Sim, caçula, moleque, quitanda, samba, axé, são palavras de origem africana que entraram no nosso português. E as festas. Carnaval, claro, mas até as festas juninas têm influências. E as religiões, candomblé, umbanda. Importantíssimo mencionar. Religiões de matriz africana que, como o material lembra, foram e ainda são muito perseguidas, infelizmente. Verdade. Mas são parte fundamental da nossa paisagem cultural, da nossa história. São visões de mundo riquíssimas, formas de resistência espiritual
de comunidade. Então, sintetizando, a mensagem central que o material parece trazer é que a cultura afro-brasileira não é só uma influência, ela é um pilar, um alicerce do Brasil. Exatamente essa ideia. E o argumento vai além. Reconhecer e valorizar essa herança não é só uma questão de apreciar a beleza ou a riqueza cultural. É também uma forma de combate. É uma ferramenta essencial contra o racismo e o preconceito, que são, infelizmente, legados muito presentes da escravidão. Entender essa história toda, a riqueza que existia antes, a brutalidade que aconteceu, a força incrível da resistência e a contribuição gigantesca. Isso ajuda a corrigir visões erradas, sabe? E a construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. No fundo, valorizar a herança africana é valorizar uma parte essencial do que significa ser brasileiro. Perfeito. Então, recapitulando um pouco, a gente viu a diversidade da África pré-colonial, passou pela dura realidade da escravidão aqui, pelas muitas formas de resistência e chegou nessa influência profunda, vibrante da cultura africana que moldou e continua moldando o Brasil. Fica então talvez uma reflexão, inspirada pelo que a gente leu. Se o racismo ainda é tão presente, como o próprio material aponta, de que outras formas, no dia a dia mesmo, o reconhecimento e a celebração ativa dessa herança africana podem se tornar ferramentas ainda mais poderosas para a gente construir aquele futuro mais justo que o material propõe? Fica a pergunta.